Fala galera, professor Rafael, né? Mais uma aula de física e o tema da aula de hoje é aceleração. Bom, o que é aceleração? Aceleração é uma palavra que a gente usa tanto no nosso dia a dia. Bom, para definir uma aceleração, para que exista uma aceleração, a gente tem que ter pelo menos duas medidas de velocidade. Então a gente tem que ter uma comparação entre duas velocidades para a gente poder determinar se de fato existe ou se não existe uma aceleração. Se, tirando essas duas medidas da velocidade, ou comparando as duas, eu observo que a velocidade, por exemplo, aumentou, que houve um aumento de velocidade, então eu posso dizer que sim, existiu aceleração. Se, por algum motivo, houve uma redução de velocidade, também posso dizer que existiu uma aceleração. Nesse caso, essa aceleração, que vai ser por sinal negativa, ela é chamada de desaceleração, né? Mais conhecida como desaceleração. E se eu comparei as duas medidas de velocidade e observei que deu o mesmo resultado, que a velocidade permaneceu a mesma, então não existe aceleração, a aceleração é igual a zero. Então a aceleração ela vai depender basicamente de dois fatores. Ela vai depender, claro, do quanto que a velocidade aumentou ou diminuiu. Isso eu vou chamar de variação da velocidade, tá? E vai depender também do tempo que isso levou para acontecer. Porque quanto mais rápido a velocidade aumenta, por exemplo, maior foi a aceleração. Então a gente também vai ter uma equação, né, para definir o que é aceleração. Então aqui eu estou colocando o que eu acabei de falar, né? Que a aceleração é o que então? A aceleração vai ser definida como um agente físico, algo físico, né? Que consegue alterar a velocidade de algum objeto, de algum corpo. Se a aceleração faz com que a velocidade aumente, ela vai ser positiva. Se ela faz com que a velocidade diminua, ela vai ser negativa e nesse caso mais conhecida como desaceleração. Então aqui está a equação matemática que permite a gente calcular o valor, a intensidade da aceleração que está agindo sobre um corpo em movimento. Então a aceleração média, chamada aceleração escalar média, ela é definida como sendo a variação da velocidade, que eu vou chamar de ΔV, que é a medida do quanto que a velocidade aumentou ou diminuiu, dividido pelo tempo que isso levou para acontecer. Tá? Então a m é a aceleração média, ΔV é a variação da velocidade e ΔT é o tempo que essa velocidade levou para se alterar. Essa variação de velocidade a gente pode calcular ela subtraindo a velocidade final do movimento, que eu vou chamar de v, pela velocidade inicial, que eu vou chamar de VO. Então ΔV, que é a variação da velocidade, é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Bom, falando agora da unidade de medida da aceleração. A gente viu na aula anterior que a velocidade tem como unidade de medida padrão o metro por segundo. Essa é a unidade padrão do Sistema Internacional para a velocidade. O tempo, por sua vez, a unidade padrão dele é o segundo. Então, como a aceleração é velocidade dividido por tempo, eu vou ter metro por segundo dividido por segundo. Dividindo metro por segundo, eu vou chegar na unidade de medida padrão da aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. O símbolo é m/s ao quadrado. Ok? Essa é a unidade de medida padrão para aceleração. Então vamos ver aqui dois exemplos, né, de como calcular a aceleração. Primeiro exemplo. Um carro entra num túnel com velocidade de 4 metros por segundo e após 20 segundos ele deixa o túnel com velocidade de 14 metros por segundo. Calcule a aceleração escalar média desse carro em metro por segundo ao quadrado.
Ele fala que o carro tinha uma velocidade de 4 metros por segundo e depois de deixar o túnel a velocidade passa a ser 14. E ele levou 20 segundos para atravessar esse túnel. Bom, eu quero calcular a aceleração média desse carro em metros por segundo ao quadrado. Só que para calcular a aceleração eu tenho que saber antes a variação da velocidade e o tempo. Eu só sei o tempo. A variação da velocidade é dada pela velocidade final menos a inicial. Então, fazendo a conta, vai ser 14, que é a velocidade final, menos 4, que é a inicial, e vai dar 10 metros por segundo. Agora que eu já sei a variação da velocidade e o tempo, eu posso calcular a aceleração. Variação da velocidade dividido pelo tempo. É assim que a gente calcula a aceleração. Então, vai ser 10 dividido por 20, que é o tempo, e vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa foi a aceleração, né? Dividindo 10 por 20 dá 0,5. Segundo exemplo de aceleração. Vamos lá. Uma Ferrari parte do repouso e atinge em apenas 5 segundos a velocidade de 108 km por hora. Calcule a aceleração escalar média dessa Ferrari em metros por segundo ao quadrado. Segundo exemplo, fala que a Ferrari partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero, né? Ela atinge a velocidade de 108 km por hora em apenas 5 segundos. Eu quero a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Bom, para calcular a aceleração em metro por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metro por segundo. Como ele me deu ela em quilômetro por hora, eu vou ter que dividir ela por 3,6 para passar para metro por segundo. Então, vou aqui acrescentar um zero para poder tirar a vírgula, a gente sempre faz isso. 108 dividido por 36 vai dar 3. 36 vezes 3 dá exatamente 108, então não sobra nada, baixa o zero. 0 por 36 dá zero, não sobra nada. Então, na verdade, essa velocidade aqui ela é igual a 30 metros por segundo. Bom, se a velocidade era zero e ela passou a ser 30 metros por segundo, então a variação da velocidade foi os próprios 30 metros por segundo. A gente vai agora para a fórmula da aceleração. A aceleração média é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Logo é 30, que é a variação da velocidade, dividido pelo tempo, que é 5. 30 dividido por 5 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta. Então, sempre em problemas de aceleração média, temos que trabalhar com a velocidade em metros por segundo. Se você gostou dessa aula, dá aí um like, tá? Dá uma curtida aí no vídeo e se inscreve no canal para a gente continuar tendo novos vídeos, né? E aprendendo cada vez mais sobre a física. Até a próxima aula.